Bom, minha gente, mas eu estava dizendo que a campanha está seguindo, né? A campanha está avançando, faltam 23 dias para o segundo turno, domingo, dia 30. Hoje é uma data importante, porque já começou o horário eleitoral para a presidência da República e para governos estaduais, onde haverá segundo turno. No rádio, Renan Fiuza, vindo para cá, eu já ouvi algumas inserções, aquelas pílulas que são distribuídas ao longo da programação, e o blocão no rádio, o primeiro já terminou, né? Que é das 7 às 7h20, agora são 7h26. Tem outro blocão no rádio na hora do almoço. Na TV, as inserções também já começaram, e os blocões na hora do almoço e à noite. E só termina poucos dias antes de os brasileiros irem às urnas no domingo, dia 30. Não é isso, Renan? Bom dia para você, meu amigo. Bom trabalho. Tudo bem, Colombo, Stephanie? Ótima sexta-feira para vocês. Bom dia também para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Pois é, inclusive um pouquinho antes da gente entrar e conversar agora ao vivo, também estava esperando para conversar com a turma da rádio e também ouvir esse blocão aí, essas pílulas, né, na rádio. Portanto, começando hoje, né? Propagandas desse nosso horário eleitoral gratuito, tanto no rádio quanto para a TV. E aí tem algumas regrinhas, tá? A gente está falando de Luiz Inácio Lula da Silva e também Jair Bolsonaro, os dois concorrentes aí ao cargo de presidente da República, e a gente está falando de pelo menos 24 governadores que estão nesse segundo turno, espalhados em 12 estados, ou seja, um momento extremamente importante. A gente sabe do alcance do rádio, do alcance da TV, né, para a população em geral, numa reta final, nesse tiro curto que a gente tem aí de segundo turno. São 23 dias, mas a gente sabe que passa voando, voando, voando. Vamos só lembrar que para essa campanha eleitoral, essa propaganda gratuita, tanto do rádio quanto para a TV, pro segundo turno tem algumas regrinhas diferentes. Ou seja, são 5 minutos para cada um, tá? O tempo é dividido de forma igualitária. Então, 5 minutinhos para cada um aproveitar da melhor maneira essa propaganda eleitoral. Vamos só lembrar que, como você também adiantou, não foi, Rafa? Dia 28 de outubro, 2 dias antes do segundo turno da votação, a gente tem o término. Então, 28 de outubro, prazo limite para propaganda eleitoral. É claro que essas propagandas, elas precisam seguir aí uma série de regrinhas também quanto à acessibilidade, para que todo mundo possa ter acesso, todo mundo consiga entender da melhor maneira o recado que os candidatos estão passando. Então, recursos de acessibilidade, como legenda em texto, janela com intérprete em libras e também audiodescrição, tudo isso é de responsabilidade da campanha, dos partidos, das federações e também das coligações. Importantíssimo a acessibilidade, né? Afinal de contas, todo mundo deve e precisa ter acesso a essas campanhas. Só para a gente finalizar, antes de eu devolver para vocês, campanha para presidente de segunda a sábado, 1h da tarde a 1h30, nesse bloco da tarde, e depois das 8h30 da noite às 8h40. E na rádio, das 7 horas da manhã às 7h10 e ao meio-dia 10, mais uma vez, de segunda a sábado. Boa sexta-feira para vocês, devolvo ao estúdio.